difícil, não à toa foi a segunda melhor equipe no Paulistão até agora, acho que tem que dar mérito também para a equipe deles, e isso só engrandece a nossa classificação. Foi um jogo difícil, apesar de ter sido da nossa casa, com o nosso torcedor. Eu acho que é isso, podemos fazer um bom jogo, podíamos ter feito mais gols, mas também mostramos nossa qualidade. Eu acho que é isso, é manter esse foco para a semifinal. O Tabata, você foi titular pela segunda vez na temporada, primeira vez com o time titular ali, um jogo importante, decisivo. Como é que foi essa preparação? Quando você ficou sabendo que ia começar jogando e como é que é essa chance para você para iniciar entre os titulares? Independente, né, de não estar vindo jogando, eu sempre me preparava como se eu fosse jogar. O Abel, ele tenta fazer o treinamento ali mais ou menos para todo mundo estar preparado. E quando eu fiquei sabendo que ia jogar, eu fiquei muito tranquilo, porque eu sabia do meu potencial, sabia que a qualquer momento podia aparecer essa oportunidade, e graças a Deus pude fazer um bom jogo, mas o mais importante foi o Palmeiras avançar para a semifinal. Tabata fala assim, ritmo e adaptação. O Abel fala muito em paciência para que os jogadores consigam funcionar dentro do sistema dele. Você sente qual foi o diferencial para você de fato funcionar e fazer o bom jogo que você fez hoje dentro dessa paciência do trabalho? Eu estava até comentando ali na entrevista também que talvez as pessoas não conhecem muito de onde a gente vem. O jogador chega aqui, eu passei 6 anos e pouco fora do Brasil e cheguei aqui já num turbilhão no meio da temporada, e as pessoas às vezes esquecem. Na época que eu cheguei tinha o Scarpa, tinha o Veiga, tinha o Dudu, então eu não vim para o Palmeiras para chegar de cara. Então eu tive que me adaptar, são 6 anos e meio fora do Brasil, é um jogo completamente diferente e, como eu falei, as pessoas às vezes não conhecem, não acompanham, é super normal, mas eu tenho que estar preparado para isso também. Eu observei muito como a nossa equipe joga, apesar de ter jogado pouco com os titulares essa temporada, e o Abel me deu total liberdade para poder fazer um bom jogo. A gente conseguiu entrosar muito bem ali com o menino, com o Marcos Rocha, então acho que foi um grande jogo de todo mundo, não só meu. E como esse período de preparação que você ficou para ser titular nesse jogo fez você mostrar esse potencial que você queria ter mostrado quando você chegou da Europa e até mostrar o futebol que o torcedor não conhecia? Como esse período foi importante? Sim, é um período de adaptação, como eu falei, o torcedor às vezes não consegue entender isso, o torcedor quer que o jogador chega já de cara aí dá a resposta, é normal, eles são torcedores do clube, acho que isso acontece em todo lado, mas a gente tem que estar preparado, o jogador tem que estar preparado para poder adaptar, para poder, enfim, fazer o seu trabalho, para quando tiver oportunidade fazer o seu melhor. Foi o que eu fiz hoje, aproveitei a oportunidade, e como eu falei, o mais importante é o Palmeiras avançar para a semifinal, e eu acho que pouco a pouco tem só a melhorar. Acho que hoje, como eu falei, ainda no finalzinho ainda estava um pouco cansado, porque tem 1 mês e pouquinho que eu não jogo já um jogo desde o início, e é difícil a gente entrar às vezes 10, 15, 5 minutos, mesmo que seja para ajudar a equipe. Mas eu acho que, se Deus quiser, agora com sequência, meu futebol tende a crescer, e é muito melhor para o Palmeiras, porque ganha mais uma opção. Nesse processo de preparação, você voltou mais cedo das férias, né, presencialmente na academia de futebol. Quanto que isso te ajudou? Sim, eu voltei porque meu filho nasceu em dezembro, e eu acabei tendo que voltar para São Paulo porque minha esposa optou por ter o filho aqui. E para mim foi muito importante porque, como eu falei, eu fiquei 6 anos e meio fora, e quando eu tinha férias, praticamente eu não fazia nada, porque a gente tinha 1 mês e pouco de pré-temporada lá fora, era justamente para tirar esse 1 mês de férias. E aqui no Brasil é diferente. A gente com 10 dias já teve o jogo do São Bento aqui, então eu sabia que era importante eu nas férias me preparar, foi o que eu fiz. Claro que não comecei a temporada como titular, é difícil, a gente perde um pouco de ritmo, acho que isso é notório, se você fica 4, 5 jogos, apesar que você treina sempre todo dia no máximo. Enfim, mas a preparação é a mesma, a gente tenta adaptar o que o professor Abel pede, a gente tenta fazer, eu acho que é isso, é continuar nesse caminho. Quando você ficou sabendo que você ia ser titular, e como é que foi dormir essa noite aí sabendo que você ia jogar esse jogo? Cara, essa semana, pra gente que não tá jogando tanto, as semanas cheias são muito boas, porque você consegue treinar mais com um grupo que tá jogando sempre, você consegue criar um entrosamento ali, enfim. Eu fiquei sabendo hoje que eu ia jogar, mas eu estava preparado porque durante a semana fiz uma semana muito boa no meu modo de ver, e deixei o Abel com confiança para poder apostar em mim. Eu acho que, enfim, foi válido, o Palmeiras avançou para a semifinal, e eu fiquei tranquilo porque eu sabia que eu estava fazendo um bom trabalho, apesar de que a gente nota que até agora a torcida ainda não estava muito confiante, que é reforço, é normal. Mas eu estava tranquilo porque eu confio muito em mim, confio no meu trabalho, e acho que tem tudo para poder dar certo aqui no Palmeiras. Tabata, a gente vê que uma vaga no ataque está aberta ali ainda, né? Como você jogou hoje, o Hendrick jogou, o Giovani também, e o Palmeiras, o Abel falou que tem que evoluir muito nessa função ali no ataque.
Você acha que você convenceu ele que você pode ser esse jogador de ataque e você sente também que o Palmeiras pode evoluir ali ofensivamente? Hoje eu acho que a gente criou muitas oportunidades, podíamos ter feito 2, 3, enfim, não acabou acontecendo. Claro que é um setor importante. A gente no Palmeiras aqui joga muito em transição ofensiva, então você tem que pensar rápido. Temos grandes jogadores, enfim. Temos teoricamente uma vaga em aberta porque essa equipe que ganhou tudo tinha o Scarpa, que acabou saindo. E aí a gente tem que lembrar que o Scarpa também saiu no final do ano, então a gente tem 2 meses sem o Scarpa até agora. Acho que o Abel vai tentando adaptar a equipe da melhor forma. A gente tinha mudado a forma de jogar, agora está retornando mais ou menos ao que faziam nas 2, 3 temporadas atrás. Eu acho que é isso, é tentar assimilar e tentar fazer o nosso melhor. Valeu, mano. Tá aí o Tabata saindo aqui, já depois de passar na zona mista. Agora vem o técnico do São Bernardo, Márcio Zanardi. Eu já vou emendar aqui uma pergunta, Márcio, falando se você saiu satisfeito com o desempenho da sua equipe, que criou muita dificuldade para o Palmeiras, principalmente no primeiro tempo. Boa noite. Já dá para ver no meu semblante, né? Com certeza a derrota ela dói, faz a gente crescer. Mas eu falei na semana que a gente ia vir jogar e a gente ia ter coragem, a gente ia ter que ficar com a bola. Claro que nos 20 primeiros minutos ali a torcida, o Palmeiras ia empurrar esse momento. Mas eu acho que eu conversei com eles lá, eu falei, não quero ninguém de cabeça baixa, porque nós tentamos jogar o jogo, era um momento importante. Infelizmente a bola não entrou e com uma equipe desse nível a bola tem que entrar, entendeu? Então faz parte, estou muito orgulhoso sim, com certeza. Eu queria que você falasse especificamente de 2 lances ali, a possibilidade de um pênalti do Marcos Rocha e um lance com o Zé Rafael, que tem muita gente reclamando que o jogador teria que ter sido expulso. Cara, eu não posso colocar a derrota em cima da arbitragem, né? Eu não vi o lance, me falaram que bateu na mão, preciso ser prudente, né? Eu acho que do outro lado, eu não gostei de algumas posições da Edna ali, de dar o amarelo e ser muito incisiva com os meus atletas, né? Então assim, mas faz parte, eu acho que nós jogamos, o Zé Rafael, aquele lance ali é interpretativo, entendeu? Mas acho que foi um jogo limpo, foi um jogo bacana. Levanta a cabeça, não dá pra gente ficar arrumando problema onde não teve. Se foi na mão, paciência, a gente aprende com os erros. Márcio, em cima do desempenho do São Bernardo contra equipes de primeira divisão nesse Campeonato Paulista, foi um desempenho fantástico, né? E agora fechando justamente com o Palmeiras, um jogo que o São Bernardo foi muito bem. O que dá para falar desse Campeonato Paulista do São Bernardo? O que você sente nesse momento? Pô, é que nem eu falei, eu acho que independente da derrota, acho que a gente pode terminar o campeonato em 4º lugar. Vamos para cima do troféu Independência, eu acho que a gente merece fazer uma grande competição e buscar. Eu acho que quando você perde não está nada terra arrasada. O que nós construímos foi isso daí, colocar, jogar com coragem, ter uma atitude importante. Então eu cobro tanto deles isso, que eu falei para eles, vamos desfrutar esse momento e jogar de igual para igual. Eu acho que foi isso que eles fizeram. Estou muito feliz e muito orgulhoso da minha comissão técnica, dos meus atletas, pode ter certeza. Zanardi, é a primeira vez que o São Bernardo vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro, né? O que esse desempenho no Paulista indica e sinaliza para a continuação da temporada? É um campeonato completamente diferente, né? Eu queria que você comparasse esses dois calendários. Verdade. Quando eu assumi não tinha Série D, a gente conseguiu a conquista, fomos para a Série D, é um campeonato duro. Série C é uma equipe onde tem CSA, Brusque, Náutico, Remo. Pô, é uma competição que o Campeonato Paulista te dá corpo, te dá casca. A gente precisa, eu sou a favor de jogar sempre contra equipes grandes, para a gente poder criar estratégia, para a gente poder competir, para a gente poder vivenciar, jogar com uma equipe igual o Palmeiras, de igual para igual. Mas na Série C a gente precisa também competir mais. A gente sabe que a gente vai pegar logística ruim, campos ruins, arbitragens não tão boas. A gente precisa entender, mas jogar futebol. Acho que isso que falta pra gente é jogar futebol, a gente precisa jogar o futebol. Só mais uma para mim, por favor. A gente sabia que isso poderia acontecer, né? O São Bernardo com uma campanha brilhante, pegar o Palmeiras aqui no Allianz Parque e cair nas quartas de final. Até pelo jogo que vocês fizeram, acho que comprovando a qualidade técnica, o nível técnico excelente da equipe. Você sai frustrado assim com a sensação de que, poxa, esse time merecia ir mais longe? Verdade, né? Aqui no Brasil parece que só tem valor quem vence, né? Infelizmente, quando você perde, não tem nada. Eu acho que a nossa gestão, a nossa diretoria, os jogadores, eu poderia ter saído aqui com uma vitória, classificado para a semi.
ter tirado essa invencibilidade do Palmeiras. Saio muito triste, muito chateado, mas já tem que virar chave, a gente tem que entender. Passei essa energia para os caras, para todos os atletas, falei com que eles não perdessem a cabeça, a gente tem que saber ganhar, saber perder, nesses momentos, não é eu sou assim, mas eu sou competitivo ao extremo, mas a gente precisa aprender, não era muita pretensão ganhar do Palmeiras, porque o futebol, um jogo só, ele te dá essa margem, né? Então se a gente faz aquele golzinho, poderia ter levado para os pênaltis, mas é aprender, nós erramos, o Palmeiras foi competente, parabéns pro Abel, parabéns pro Palmeiras, a gente sai muito feliz, eles estão de parabéns, eu saio muito feliz pelo que nós fizemos, triste pelo jogo, mas feliz por tudo que nós fizemos. Obrigado, parabéns. Valeu, a entrevista coletiva do Zanardi, o Vinícius Nicoletti está ali na zona mista, aparecendo mais algum jogador por lá, ele chama a gente volta ao vivo. Que legal, né? Acho que foram 2 entrevistas assim, bastante sóbrias, fora da curva no futebol brasileiro. Eu já vou resgatar essa questão do Zanardi, até para a gente voltar a falar em quem pode fazer frente ali a esse Palmeiras nesse momento da temporada, mas eu quero destacar aqui o Tabata também, porque sereno, ciente de que está galgando um espaço de confiança agora, destaca muito assim a saída do Scarpa, como se ele nesse momento, Silas, pudesse ser uma opção a essa saída, embora não se falasse nisso com tanta veemência, não à toa se fala em contratação para a posição. Ele é um candidato real, efetivo, pela característica de jogo que tem, a ocupar esse espaço, não de titular quando o Veiga estava machucado, mas de substituto do Veiga deixado pelo Scarpa? É legal quando a gente vê esse tipo de entrevista, né? A gente entrevistou aqui o Juliano, do Corinthians, esses dias no Bola da Vez. E, cara, Sim. muito legal ouvir o Juliano. Eu lancei o Juliano junto com o Zete quando eu tinha 16 anos no Paraná Clube. E ele fala na entrevista isso. E aí a gente vê o Tabata agora, e eu fui buscar aqui, Dani, ele entra, ele falou, ele mesmo fala na entrevista, quando ele já chega sem muito tempo e ele já vai pro jogo. Que jogo é esse? Contra o Atlético Paranaense aqui no Allianz, que ele entra no lugar do Rafael Veiga, que se lesiona lá no Paraná numa dividida com o Hugo Moura. E o Rafael Veiga fica bastante tempo fora por conta daquela lesão. E é quando o Tabata entra ainda sem aquela condição toda. E hoje a gente já vê a diferença. Porque o Abel estava jogando com os dois juntos, justamente, né? O Scarpa ele e o joga Veiga. com o Scarpa, o Tabata, o Dudu e o Rony na frente. O Gabriel Menino e o Zé Rafael. Sim. Aquele jogo que o Palmeiras é desclassificado aqui. Gol do Terans, no finalzinho do jogo, né? Que a bola bate em alguém lá, desvia do Everton. O Atlético ganha de 1-0 lá. Mas ele entra para fazer o que o Scarpa estava fazendo, o Tabata. E fez muito bem. Talvez num momento físico melhor, a gente vai conseguir ver esse Tabata da própria entrevista, né? Jean, você acha que a posição mais necessária hoje talvez seja um volante, tendo o Tabata ali? Ele pode ocupar esse espaço? Eu acho que sim, porque o Palmeiras tem boas opções ofensivas tecnicamente. E eu coloco o Endrick entre elas também, embora ele não tenha entrado hoje. Então você tem o Tabata, você tem o Endrick, você tem o Giovani, são todos bons jogadores. Sim. Claro que nem todo mundo vai sair voando, até porque a gente está falando de 2 muito jovens, mas são todos boas opções. Ali para a posição de volante, eu acho que existe uma carência maior. Especificamente sobre o Tabata, eu acho que sim, até como o Silas falou, se você olhar para as características do Scarpa, né, quer dizer, se você quiser mexer menos no time em relação ao time da temporada passada, talvez o Tabata, jogando bem, seja aquele que mexa menos na maneira de jogar do time, porque ele é mais um meia atacante, ele é mais meia do que o Endrick, que é um atacante, do que o Giovani, que é um atacante, que são caras mais agudos, né? O Giovani é um cara de 1 contra 1. Hoje o Tabata fez muito isso também. Então, isso que eu acho que é interessante. O Tabata, ele pode ser, se ele estiver bem, e aí eu estou falando pelo que ele fazia no Sporting também, ele pode ser um cara que tem, em determinados momentos, uma função mais de meia, e tem, em determinados momentos, uma função mais de atacante pelo lado, que foi como hoje eu achei que ele funcionou melhor ali, né? Aberto pelo lado direito, no 1 contra 1, conseguindo chegar à linha de fundo, cruzando. Então, eu acho que é uma alternativa interessante ali. É claro que se o Palmeiras puder contratar um jogador já mais consolidado, melhor. Mas ali, eu acho que o Palmeiras está bem servido de alternativas. Entre os volantes, já nem tanto. É que o resultado do jogo maximiza a qualidade do Tabata ou minimiza. Né? Se ele está ganhando o jogo, ficar com a bola é mais a característica dele. Não está ganhando o jogo, a do Giovani já encaixa melhor, que é o cara que vai para dentro, que vai para cima, que vai para o mano a mano. Entendi. Né?
Não, faz todo sentido. Aí é uma particularidade, né? E aí é só a opinião. Eu gosto mais do estilo de jogo do Giovani. Eu também. Mas a necessidade de um jogador como Tabata também existe. O Giovani é o Rafinha, o Giovani é aquele cara que vai pra dentro, né? Eu quero assim, o brilho do drible, né? O encanto é o dibre. É o dibre, é isso. Dibra ele. Mas aí você precisa ver o que é mais útil pro time, né? Olha, o negócio é o seguinte, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas tá na hora da gente falar de arbitragem. Renata Ruel tá com a gente aqui nesse Sport Center. O Zanardi, ele deu uma segurada ali, fez a parte dele. Tudo bem, Rê? Boa noite pra você. Mas eu quero saber se você vai dar uma segurada também ou se você vai pesar a mãozinha aí na arbitragem. Oi, Dani, boa noite. Prazer estar com você, que Sim, quase raríssimo, nunca acontece. Né? Então, fui muito feliz. Craque Silas, Jean, boa noite, fã de esporte. E até antes de falar da arbitragem, vou dar um detalhe que eu não sei se o pessoal sabe. Zanardi, ele foi demitido do Sub-20 do Santos. Oh. Ele era treinador do Sub-20 do Santos, junto com o preparador físico, que hoje está no São Bernardo. Fizeram uma campanha sensacional e tinha sido demitido do Sub-20 do Santos. Eu não sabia. Informação é importante. Vocês estão achando que ela trata só de arbitragem? Não tem nada ruim que não possa ficar pior, né, Dani? Então, o Santos, daqui a pouco a gente pode falar aqui de Santos, mas o Santos ganhou na Copa do Brasil, fez a parte dele. Não que isso vai resolver muita coisa, pro tanto de coisa precisa ser acertada ali, né? Mas, enfim, pelo menos nesse aspecto acabou fazendo a parte dele. Agora, Rê, nesse jogo de hoje tem algumas reclamações ali por parte do Palmeiras, ficam pedindo cartão também pro jogador do Palmeiras. Eu quero te ouvir em relação a esses lances especificamente. Vamos lá? Nós temos lances polêmicos no jogo, sim. A Edna apitou o jogo, foi a árbitra do jogo, Márcio Góes, o VAR do jogo. Não foi um jogo fácil, foi um jogo com decisões que precisaram ser tomadas no campo de jogo e o VAR acatou. E aí, o que a gente tem que entender? A gente não vai falar de todas as polêmicas aqui, mas a gente tem algumas polêmicas aqui principais. Vamos começar, no primeiro tempo, que o Palmeiras pede pênalti nesse lance do Gustavo Gomes. Depois do escanteio cobrado na área, o goleiro sai, tira a bola e o defensor, ele disputa aquela bola com o Gustavo Gomes. Tem aquele braço aqui, sim, mas não é aquele braço de fazer um movimento, não é aquele braço de alavanca, é um braço de ocupar o espaço, de eu vou proteger aqui o espaço do goleiro, o goleiro sair, tirar a bola, e eu sinceramente não vejo infração nesse lance. Concordo com a decisão da Edna no campo e concordo com a decisão do VAR de manter a decisão da Edna no campo. Vocês querem perguntar alguma coisa sobre esse lance? Para mim é a famosa, vamos ver se cola, né? Ele dá uma valorizada ali. E infelizmente, né, Dani, a gente tem muitas famosas vamos ver se cola nos jogos de futebol no Brasil. É o tempo todo, assim. Jogadores de futebol tentam o tempo todo encontrar pênaltis, reclamar de pênaltis. A gente perde muito do jogo de futebol, muito tempo da partida com reclamações, né? E é o que a Renata falou. A gente vai falar de 2 ou 3, não sei quantas ela escolheu, mas se você visse... O Palmeiras ficou pedindo 2, 3, 4 pênaltis que, sinceramente, não faziam sentido nenhum. O São Bernardo pede um que é muito mais marcado no Brasil do que... Mas acho que a Renata vai falar com propriedade sobre esse do São Bernardo. Mas, de qualquer maneira... Também o nível de reclamação é um nível que extrapola o bom senso, é um nível que a gente não está acostumado a ver, por exemplo, nas ligas europeias. Não tem jeito, cara. Nesse aspecto, eu sonho com o dia em que a gente vai chegar aqui e vai respeitar as decisões de arbitragem, né? Vai respeitar a decisão do árbitro dentro de campo quando a gente lembrar que o VAR é só para chamar quando você não tem discussão, quando você não tem dúvida. Infelizmente, eu acho que esse dia está longe. Na verdade, eu não acho que esse dia vai chegar, não. O lance que você está falando é o do Marcos Rocha, é a Isso, mão do Marcos Rocha. A gente tem ele aí, não tem Rê? Temos sim. É esse lance aqui. E é um lance que a gente vê, até o Jean estava falando dessa pressão em cima da arbitragem. Foi isso bastante tempo do jogo, mas o que é interessante a gente ver aqui? O que a regra fala? Que você tem que analisar se o movimento é natural ou não para o jogador. E aí entra as orientações. Eu até coloquei, e quem quiser pode ir lá no meu Twitter, pode ir nos meus stories do Instagram, o vídeo do material da Comebol, da Libertadores do ano passado, onde tem lá o que são mãos sancionáveis e o que não é mão sancionável. E tem um vídeo muito parecido com esse,
que mostra, e aí no vídeo eles explicam, tá em espanhol, mas eles explicam. E isso entra no quê? Na orientação que eles passam para o árbitro. Quando eles passam a orientação para o árbitro, eles passam o seguinte: o jogador tinha o domínio, ele está no movimento dele, pode até estar ampliando o espaço corporal, mas ele joga a bola direto no braço dele com outra parte do corpo. Ele tem a ação deliberada, e é o que acontece aqui com o Marcos Rocha. O que ele faz? Ele vai com o pé. Ele vai tirar essa bola com o pé. E ele tira. Sim. Só que a hora que ele tira, pega no braço. Ele mesmo joga a bola contra o braço dele. E aí é uma ação deliberada onde ele tinha o domínio do corpo, tudo isso. Ou seja, dentro das orientações, daquelas regras que não são claras e da mão não é clara, os árbitros recebem a orientação que isso não é penalidade. E aí a gente pode até colocar outro Dani, né? Outra coisa que a gente está falando na maquiagem, né, Dani? Que é aquela questão. Tem um ganho tático? É um fator a mais para você analisar. Quando ele chuta a bola, o que ele ia fazer? Tirar essa bola da área. Quando toca na mão dele, o que ele faz? Ele mantém essa bola na área. Ele tem que tirar de novo. Exatamente, ele tem que tirar de novo. Então, a hora que a bola toca na mão dele, não tem um ganho tático, que é outra coisa que os árbitros vão analisar. Então, isso para a arbitragem, principalmente quem é FIFA, porque, vamos dizer, é o material da Conmebol, nem todos os árbitros no Brasil recebem. Quem recebem são os profissionais da Conmebol, que vão lá e fazem a pré-temporada. Isso não vai ser marcado pênalti. E aí, dentro disso, acertou a arbitragem em não marcar pênalti. É discutível se isso é pênalti ou não é? Pode até ser. Mas dentro das orientações que a arbitragem recebe, dentro do que eles entendem da regra do jogo, um lance desse não será marcado penalidade. Concordar com a regra é uma coisa, né? Exato. Cumprir a regra é outra coisa. Ela cumpriu a regra, então acertou a Edna. Exatamente. E o VAR também mantém a decisão. Boa, Rê, daqui a pouco você volta, a gente vai falar ainda da questão do jogo de Minas Gerais, Cruzeiro e América. Vai trabalhar, tá pensando que acabou? Não acabou, não. Sabadão à noite. Daqui a pouco a Rê volta, mas agora o Abel Ferreira começou a falar, a gente vai voltar pro Allianz Parque para ouvir o treinador do Palmeiras ao vivo. Vamos lá. A gente estava conversando agora com o Tabata e o Tabata dizia assim: eu não sou um ponta agudo, eu sou um meia armador. E ao longo desse Campeonato Paulista, a posição que você mais mudou, você mudou muito pouco o time ao longo do campeonato, mas a posição que mais mudou é essa posição do lado direito. Queria que você explicasse qual foi a intenção com a escalação do Bruno Tabata, se tinha algo a ver com os 3 zagueiros do São Bernardo que podiam bloquear a entrada da área e forçar um jogo mais articulado pelo lado. E como você avalia a atuação do Bruno Tabata nesse jogo e o que ele ofereceu de diferente, não sendo um ponta agudo e sendo um meia armador jogando para aquela posição do campo? Diz-me como treinas, eu digo-te como é que jogas, não é? É um jogador que nós conhecemos muito bem. Eu lembro-me de estar a treinar a equipa B do Sporting Clube de Braga e ele era jogador do Portimonense e jogava naquela posição com o falecido António Oliveira, um grande treinador português. Portanto, nós conhecíamos-lo muito bem. Depois, no Sporting, ele fez várias vezes uma posição de mais interior. Adaptou-se. Ele achava que quando chegasse aqui, que o nosso ritmo era o ritmo que ele estava acostumado atrás, mas nós aqui treinamos com muita intensidade, a concorrência é muito forte e ele foi-se adaptando, não é? Chegou numa altura difícil, a meio de uma temporada, entrou logo em jogos da Libertadores e é isto, um jogador que tem uma mentalidade de campeão, porque ele vem de ganhar títulos também, chegou aqui de um clube que ganhou títulos, tem que ser resiliente e ir à procura da melhor forma, do melhor momento e está disponível para jogar ou na ponta, na posição 11. Claro que ele não é um jogador, um ponta agudo, ou seja, que corre mais para a frente sem a bola, ele é um jogador que gosta de ter a bola e depois ir para cima, como faz o Giovani. E, portanto, nós tivemos uma conversa com ele, fruto também do trabalho dele e da resiliência dele. Acho que fez um excelente jogo hoje, conseguiu pelo menos de alguns o respeito e viu-se pelas palmas quando saiu, e é que estes jogadores precisam, estes jogadores e os nossos torcedores, aqueles mais como eu, mais chatos, não é? Aqueles treinadores que são aqueles adeptos mais chatos, não é? Que nunca estão contentes com nada, porque também há desses torcedores.
Acho que hoje também aplaudiram a exibição que ele fez, mas a minha intenção ao metê-lo era espaçar bem aquela linha de 5. Esta equipa podia vir em 5-3-2 ou em 3-4-3, e portanto nós estávamos preparados para isso e acho que fez uma excelente partida. Abel, o Palmeiras bateu mais um recorde neste ano. Foi o primeiro time na história do Campeonato Paulista a chegar 10 semifinais consecutivas, né? Desde 2014 o Palmeiras chega nesta fase, um recorde absoluto na história da competição. Queria que você falasse sobre esse duelo de hoje, a melhor campanha contra a segunda melhor campanha, e o quanto este duelo contra o São Bernardo também ajuda na preparação agora para a sequência de semifinal e eventualmente uma final de Paulista. Muito boa pergunta. Primeiro é consequência do nosso trabalho, esse recorde. Eu nem sabia, estás-me a dizer, mas é consequência do nosso trabalho de equipa. Segundo, valorizar muito o que esta equipa de São Bernardo fez. Um bom treinador, uma equipa muito bem organizada, muito forte, muito competitiva, a saber o que faz com bola, a saber o que faz sem bola. A terceira melhor campanha de sempre, desde que existe esta competição no atual formato. E o único problema que esta equipa teve, foi apanhar um adversário como o Palmeiras. Foi o único problema que eles tiveram. Apanhou pela frente uma equipa muito organizada, muito competitiva, com a responsabilidade toda de jogo, porque São Bernardo tinha zero responsabilidade de jogo 2, mas valorizar muito aquilo que eles fizeram. Muito boa equipa mesmo, como te disse, um treinador jovem, da minha idade, brasileiro. Como te disse, estávamos à espera destas dificuldades, pela campanha que fizeram, né? Jogaram contra o São Paulo, jogaram contra o Corinthians, jogaram esse tipo de jogos e mostraram sempre uma atitude competitiva muito, muito forte, e portanto, dar os parabéns ao nosso adversário. Mas, como te disse, o único problema que eles tiveram foi apanhar um Palmeiras pela frente que teve que se transpirar muito. Num duelo, na minha opinião, num bom duelo entre duas equipas, um jogo bem disputado, onde no final saiu o Palmeiras vencedor, que era aquilo que queríamos. Abel, boa noite. Hoje, no segundo tempo, em 2 bolas, o Dudu acaba não concretizando a jogada de uma forma que ele esperava, e em uma delas ele inclusive mostra a chateação, chuta a bola nas arquibancadas e tudo mais. Internamente, há alguma leitura de vocês, da comissão técnica e até mesmo junto com o jogador, né, de por que ele não tem ainda apresentado uma constância como nas últimas temporadas, ainda, claro, no início de ano, e essa pressão que o próprio jogador ele atrai para si mesmo, né, ciente também da capacidade que ele tem por toda a história que ele já fez com a camisa do Palmeiras. De que forma vocês têm trabalhado, e ainda mais hoje nessas chateações, né, na forma com que ele demonstra que ele não está satisfeito com o que ele tem apresentado também? É normal, é fruto da ambição dele, porque ele quer triunfar, quer nos ajudar, e isso é normal na mente de um jogador vencedor, quer sempre performar bem, mas o mais importante é quando um jogador não está ao seu nível, que há sempre jogadores que podem ajudar, e nós, por isso é que somos um time, não é? Dependemos todos uns dos outros, dependemos todos da nossa dinâmica, e portanto o mais importante é isso, é perceber que nem sempre vamos estar ao mais alto nível todos, mas por isso é que dependemos todos uns dos outros. Eu corro por ti, tu corres por mim, e assim é o espírito de grupo da nossa equipa. E temos já aí jogo, não sei se vai ser no sábado ou no domingo, e ele vai ter outra oportunidade outra vez de jogar e de nos poder demonstrar toda a sua qualidade, mas isso faz parte. O importante é que tu sejas resiliente e que entendas que há coisas que temos que melhorar, e ele sabe disso, e portanto nós estamos aqui para o ajudar, como fazemos com todos os jogadores. E o importante é, quando um ou outro jogador não estiver ao seu nível, que apareça um Tabata, que também teve numa forma menos boa, que apareça um Rocha, que apareça um Murilo, que apareça um Piquerez, porque o jogo é um jogo coletivo, onde dependemos todos uns dos outros, e quando um não estiver tão inspirado, tem que ter outro para o ajudar, e nós nos seguramos sempre naquilo que é o trabalho da equipa, e isso é que é o mais importante. E quem sempre está inspirado parece que é o Rony, né, Abel? Ele faz umas coisas que a gente, às vezes, não, fez um gol de cabeça hoje no meio de 3 zagueiros gigantescos, o incansável. Você falou já constantemente dele, eu queria insistir nessa questão de
a importância que ele tem justamente quando a gente percebe que outros ainda não estão no nível físico, no nível técnico, e a entrega e o que esse cara consegue te ajudar, né, no jogo. Não é mim, é nós. Ele sabe perfeitamente as características que tem, as qualidades que tem. E tem uma coisa, é resiliente, nunca dá um lance por perdido. Procura sempre ajudar a equipa naquilo que ele sabe que é mais forte. E nós queremos isso, é que um jogador, se recebe uma bola ou duas ou recebe três, o que nós queremos é rendimento dos jogadores, é que eles tenham a capacidade, porque cada um sabe aquilo que tem que fazer, quer nas tarefas ofensivas, quer nas tarefas defensivas, e ser rigoroso nesse comportamento que foi o que nós tivemos na primeira e na segunda partida. E o Rony, eu acho que eu se tivesse que definir a característica de um brasileiro ou do povo brasileiro, está todo, na minha opinião, está todo ali, numa personagem, numa pessoa, num indivíduo que vocês conhecem tão bem como eu a história de vida dele, né? de um resiliente no meio do meio da grande dificuldade, mas que quando tu tens um sonho e trabalhas e persistes, tudo é possível. E eu revejo ali muito aquilo que é a essência e o espírito de um brasileiro, está toda inspirada nele. Não é, como já disse, não é aquele jogador driblador, né? Nota 10 na técnica, mas compensa com outras características, e nos dias de hoje nós temos que ser bons em tudo, né? Não adianta ser muito bom, já vos disse, não adianta só ter 50% do jogador, que é tecnicamente muito bom, depois é preciso tudo o resto, a disciplina tática, a mentalidade, a resiliência, o rigor tático. Isso depois tudo somado faz dele um jogador muito competitivo, e fico feliz porque não fui só eu que estive atento a tudo o que ele fez, e só é surpresa para quem não trabalha com ele. Portanto, parabéns ao selecionador, porque de facto viu ali alguém que empresta tudo o que tem à equipa, e hoje só se ganha se nós percebermos que o coletivo está à frente do individual e que ninguém é indispensável e que todos são precisos. E ele, como te disse, numa palavra só, para mim, resume tudo aquilo que é o espírito verdadeiro de um puro sangue brasileiro. Professor, boa noite. Acho que a sua preocupação e a do time era a bola aérea, né, do São Bernardo, porque é um time muito alto. Mas contra o Corinthians eles conseguiram marcar um gol no início da partida, e contra o São Paulo também. E eles venceram esses dois jogos, contra São Paulo e contra Corinthians. A maior preocupação do Palmeiras era não tomar esse gol primeiro, porque era um time muito alto e muito forte, e seria muito difícil, de repente, estar indo buscar o resultado, porque é um time muito bem treinado? Olha, fizemos uma análise muito bem feita deste adversário. Parabéns à minha comissão técnica por isso. E nós percebemos que é uma equipa que dos 0 aos 15 minutos tinha já 8 golos feitos. E era uma equipa que, quando se apanha à frente do resultado, é muito difícil de bater. Como eu te disse, vou aqui voltar atrás. Uma equipa bem treinada, bem organizada, que sabe aquilo que faz dentro do campo, com e sem bola, muito competitiva, um bom treinador. Mas o único azar que eles tiveram hoje, como te disse, foi apanhar um Palmeiras a top. E isso é muito bom. Portanto, é darmos continuidade ao nosso trabalho e pensar já no próximo jogo. Abel, boa noite. Tudo bem? Pelo fato de a imprensa não acompanhar mais os treinamentos no dia a dia, e por essa oscilação inicial do Tabata no ano passado, você deve imaginar que causou uma certa surpresa a escalação dele. Muita gente imaginando ou especulando o Endrick, o Giovani e o Tabata confirmado. Mas mais até do que a ausência do Endrick entre os titulares, chamou a atenção também o fato dele não ter entrado no decorrer da partida com 5 trocas. Eu queria te perguntar, você citou há pouco, ao explicar a presença do Tabata, que ele tem treinado muito bem. Nesse primeiro momento de oscilação na carreira do Endrick, você espera um pouco mais de entrega dele no dia a dia? Essa é a minha pergunta. Olha, não, e ele, daquilo que são as tarefas que nós lhe pedimos, porque ele, quando jogou, nós jogámos com 2 centroavantes, o Rony de um lado e o Endrick de outro. Eu, se desse estes jogadores à marcação destes 3 zagueiros, era fácil para eles. Então só deixámos um na frente, que era o Rony, 2 bem abertos, e estes zagueiros deles aqui à procura de ninguém.
Nós não demos a marcação a estes dois zagueiros que estavam à espera dessa marcação, e nós não demos. O médio interior do lado da bola, que era o Menino de um lado e o Veiga do outro, tinham que ajudar os pontas desse lado para fazer combinações com o homem de fora do corredor, com o lateral que estava para fora. Portanto, se nós metêssemos esse jogador na frente, neste caso o Hendrick, ia ser fácil para eles. É 3-2, com a sobra de um zagueiro marcava o Rony, o outro marcava o Hendrick, e com aquele tamanho que estes zagueiros têm, que é uma equipa forte fisicamente, não íamos tirar tanta vantagem. Então o que preferimos foi abrir bem aquela linha de 5 e ter jogadores a chegar de trás para a frente. O zagueiro, o nosso centroavante, o ponta e o meia do lado contrário à bola. Este jogava como segundo central, umas vezes o Menino, outras vezes o Veiga. Esta foi a nossa intenção quando metemos o Tabata aberto. Uma boa pergunta, porquê que eu não manti o Hendrick? Muito simples, porque o Navarro é muito maior, e nós sabemos que esta equipa, um dos pontos fortes é a bola parada, não é? E nós sabemos que então a troca do centroavante que fiz foi exatamente essa, foi refrescar na frente. Podia ter metido o Hendrick, mas preferi por isto, por saber que o Navarro nos dá também essa bola aérea, é mais alto. O Hendrick é um jogador muito mais agudo, muito mais de procura de espaço, e depois na bola parada íamos tirar vantagem em relação a isso. Mas o Hendrick, neste momento, apesar de ter 16 anos, nós temos que o tratar como um jogador normal. Agora temos que perceber, o importante é que a equipa suporte todos aqueles jogadores que durante uma época andam em oscilação. Porque se há uns que andam menos bem, há outros que andam bem. O Tabata apareceu muito bem, o Rony apareceu bem, o Veiga teve bem, o Zé bem, o Menino a espaços muito bem, depois começa a chegar ali aos 60, 70, estou-lhe sempre a dizer posição, que ele começa a querer andar por todo lado, posição, né? Enquanto ele consegue estar focado e tem energia para pensar no que está a fazer, ele está num nível muito, muito bom, e isso é que nós queremos, por isso é que isto é uma equipa de futebol. Nos momentos em que há determinados jogadores que não estão tão bem, porque vai acontecer com a nossa equipa e com todas as outras equipas, esses jogadores têm que se agarrar à equipa. É a equipa que os vai ajudar, dentro do próprio jogo, a subir o nível de rendimento deles. E é assim que funciona com os nossos jogadores e com todos os jogadores, e assim eles entendam que a nossa equipa suporte todos aqueles jogadores que possam estar em menor momento de forma, mas nada como trabalhar cada vez mais e melhor para voltar aos índices de confiança, de rendimento e desempenho, e aqui há muitos jogos, portanto há sempre forma de poder dar a volta e voltar em grande. E o Bruno, como disseste muito bem, chegou a meio da época, são sempre um momento difícil de se adaptar ao treino, à intensidade de treino, às novas exigências táticas do jogo, porque ele vinha de uma realidade diferente, uma forma de jogar diferente da nossa. A forma aqui de se defender dos adversários é completamente diferente na Europa. É um jogo, lá é uma marcação muito mais jornal, aqui é muito mais individual, e eu disse, tens que te adaptar a este contexto, e ele foi com muito trabalho, e tem que continuar nesta senda de esperar por todas as oportunidades. Desta vez jogou, e quando jogar tenha que dar o melhor dele. É só isso que eu peço aos nossos jogadores. Abel, boa noite. Pedro Hernandes, do Dimensão Esportiva. Dos últimos 14 jogos, o Palmeiras levou gol em só 5 deles. E